Amém. Estamos muito abençoados. Nós conhecemos há muitos anos atrás com o pastor Tiago e a pastora Rebeca. Foi algo lindo ver os processos de como Deus constrói e transforma essas coisas, né? E às vezes você vê as pessoas servindo desinteressadamente em tantos lugares e é muito bom quando isso se torna numa casa, numa família, onde já não estão edificando somente outros ministérios que acabou, concluiu essa etapa, mas que podem ter uma casa que tem o seu DNA, as suas características, a sua marca, amém? E estou feliz, porque eu sei que esta é a porta de ingresso para esta região, para esta cidade, que é muito importante e relevante para o Brasil, amém? E aqui precisava uma casa com esta marca, com estas características. Vocês são privilegiados de estar aqui, porque eu sei que se existe uma palavra que se cumprirá sobre vocês, que não é profecia, é cálculo matemático, ou seja, não precisamos profetizar o que já temos certeza, é que ainda que seu começo seja pequeno, seu postrer estado será muito grande. Amém? E nós veremos isso com nossos olhos, e será uma bênção ser parte disso aqui, amém? Assim que, muito feliz por tudo isso, e vamos desfrutar de cortinar as coisas lindas que Deus tem aqui, amém? Nós estamos num projeto viajando pela nação brasileira e tínhamos colocado um parêntese, não estamos tratando assim, estamos fugindo de ministrar em São Paulo, porque vocês são tão lindos e tão bom aqui a cidade, a região, verdade? Que se a gente se encanta com a igreja aqui, né? Se apaixona. Então nós tomamos uma decisão de viajar às demais regiões do Brasil que são pouco favorecidas, ou não tem não chega tanto ministérios de fora, e estamos percorrendo o Brasil. Quando a salvo pequenas exceções, né? Quando o pastor Tiago falou isso, não, você tem que estar conosco. Então foi uma grande alegria, porque você não pode ser não a família. Amém? E é muito bom ver aqui pastores, amigos, amém? É lindo ver vocês aqui neste dia. Sei que conhecemos várias pessoas e é muito bom, amém? Que Deus abençoe vocês. Estão preparados para hoje? Amém. De verdade estão preparando? Amém. Você sabe o que vai acontecer hoje ou não? O Davi Rebolo vai falar com vocês, vai misturar espanhol, português, vai falar coisas engraçadas, coisas que você não entende. Mas no final, você vai sair daqui chapado, terremoteado, ungido com o Espírito Santo, feito ursinho panda. Amém? E alguns de vocês hoje não vão conseguir dirigir para casa. Ou vai conseguir um parceiro, ou então vai ter que chamar o Uber. Ok? Porque o Espírito Santo virá sobre vocês. A presença de Deus que já está aqui, a glória que já está aqui, ela virá sobre vocês. Amém? E aonde chegar estas frequências de som proféticos, Deus fará visitações sobrenaturais. Amém? Está preparado para isso? É isso que você deseja? Aleluia! Você sabe que Ele está aqui. Ele só vai nos dar uns minutos para que a gente entenda, escuta algumas coisas, e depois o Espírito entrará em seus ossos, em sua carne, e você já esquecerá esta realidade, porque o poder será absolutamente sobrenatural sobre vocês. Amém? O que vimos e o que ouvimos, disso falamos e damos testemunho. Amém? E o Espírito da profecia, que é o Espírito de Cristo, Ele dá testemunho de nós. E Ele virá com pressão e com força sobre vocês. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Amém? Vamos começar aí. É uma pressão aqui, irmão. Não sei se você sente, tem uma pressão aqui do reino para manifestar o seu nome. O poder do reino está aqui. A gente tem que segurar, sabe? É bom isso. Sabe o que acontece quando vem essa coisa? O lugar não suporta. Quebra tudo, Jesus. Eu creio que vai ser diferente. Não vai ser necessário quebrar. O lugar vai expulsar vocês para algo maior. Este lugar não pode segurar vocês. Este espaço não pode segurar vocês. O som profético em seu ossos
vai transformar cada um de vocês em um guerreiro, em um obreiro, em um distribuidor desse poder nesta região. E cada um de vocês será a cabeça de dezenas, de centos. Amém? Marcos capítulo 1, verso 14. Depois que João foi encarcerado, Jesus veio a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e falando: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Amém. Não é preciso ler o resto, já é suficiente. Esta palavra tem tanto código e tanta revelação que não conseguiremos decortiná-la à plenitude nesta noite. Mas já é suficiente para conectar você com o poder e os códigos proféticos daquilo que Deus quer fazer sobre vocês. Conheci o Evangelho há mais de 36 anos atrás. Fui alcançado por um Evangelho de esperança, de salvação. Fui batizado na mesma noite pelo poder do Espírito Santo e comecei a pregar sendo uma criança, um adolescente, e não parei por mais de 30 anos. Tenho pregado o Evangelho dentro de Sudamérica, em diversos continentes, cidades, países, culturas, línguas, e pessoas que não são com tradutores, senão preguei em lugares onde as pessoas não entendiam sequer meu idioma e não havia tradução. Ainda em esses lugares, só tenho visto uma coisa: o poder de Deus se derramar. O poder de Deus é o comum denominador. Não importa a cultura, o nível social, intelectual, o poder sempre vem. Por que vem o poder? Porque o poder é a marca do reino. O reino não tem só uma grife, não tem uma apresentação, uma cultura. O reino de Deus se diferencia de qualquer outro reino terrenal pela força e expressão do seu poder. Amém? Eu fui alcançado pelo Evangelho, mas eu não sabia que existia um reino. Por muitos anos caminhei dentro do Evangelho com esperança e levando a outros a ter uma esperança para conhecer a Jesus. Até que na trilha, no caminho, conhecia um Jesus simples, um Jesus que ama, que perdoa e que podia tirar nossas almas do pecado, da maldade. Mas eu não sabia que existia juntamente com ele um reino capaz de transformar a realidade total e absoluta de uma pessoa. Entende? Sabia que ele podia curar uma alma, que ele podia abençoar o espírito de uma pessoa, mas não entendia o que era o reino. Levei anos caminhando no Evangelho até entender que o reino de Deus é tão poderoso e absoluto que é simplesmente irresistível, incomparável, e que tem em todas as esferas, em todas as áreas, tem o poder para modificar a sua vida. Amém? O reino tem uma expressão que quando chega num lugar, ele reemplaça as trevas do lugar. Ele expulsa as trevas do lugar. Ele expulsa a miséria de um lugar. Ele expulsa a ideologia de um lugar. Ele expulsa, modifica a cultura, a mentalidade do lugar. Se expressa o reino com tal poder que atinge de reis, presidentes, autoridades, até os estratos mais simples e mais distorcidos da sociedade, como áreas criminais, áreas de miséria, de escassez. O reino, quando se estabelece no lugar, toca a todos os estratos. O Evangelho não tem esse poder. O Evangelho é uma notícia, é uma expressão, é uma parte dentro do reino, mas não é o tudo. Se entende isso? O reino de Deus é comparável ao poder de uma nação. A expressão da manifestação de Deus é algo tremendo, porque o reino de Deus não só traz coisas que nós entendemos na esfera natural, na esfera social, econômica, senão que o reino traz o peso do reino do céu, que é a manifestação da sobrenaturalidade e de anjos e seres criados em manifestações terríveis, manifestações tremendas. Amém? Que destrói
as estruturas das trevas em uma cultura. Derriba principados, sacode, modifica as esferas espirituais. Como alcançamos a plenitude desse poder? O que acontece no reino de Deus? O reino tem várias caracterizações. E se eu tivesse que falar algumas delas, desse reino, te diria que ele tem poder, tem autoridade. Mas devemos começar por o conceito do que é o reino. O que é o reino? O reino é a expressão da totalidade da majestosidade de Deus que existe nos céus, de pensamento, de suficiência, de plenitude, de bondade, de perfeição, trazido e implantado na cultura da terra. Ou seja, como é nos céus, deve ser feito na terra. Nós muitas vezes não entendemos essa plenitude e vivemos como se fôssemos seres humanos normais, desejando algo que todavía não teríamos o acesso. Mas o reino estabelece em nosso meio o poder, a cultura, a mentalidade. O que é o reino? Um lugar que não existe escassez, nem da revelação, nem da presença de Deus, nem da manifestação dele. O reino traz a apresentação de Jesus como Rei soberano. Vou te explicar. Muitas vezes nós oramos e pedimos coisas, e o nosso conceito quando você está orando é um Jesus, perdão que eu diga assim, filho de Maria. Ou seja, um Jesus humano com debilidades, com fraqueza, que pode orar e deseja nosso bem. Esse Jesus concluiu a sua carreira quando chegou na cruz. O ressuscitado, me perdoe, não é o filho de Maria, é mais que isso, é o Filho eterno de Deus, que se manifestou como filho de Maria, mas que quando foi recebido por o Pai, foi recebido em plenitude de poder e autoridade. Pelo tanto, quando você ora, você não ora a um homem conforme suas necessidades, senão que você ora a alguém que estabeleceu o universo com poder e autoridade, que tem provisão para em uma noite se derramar em presença, em glória, em curar absolutamente todos os enfermos, em mudar a mentalidade, em colocar uma semente que vai arder em seu coração por anos, por décadas, que pode ser traspassado a outro. Eu não sei se você entende, mas o reino, a manifestação do reino, não é a misericórdia de Deus. A misericórdia é o evangelho. A misericórdia é tratar a esperança do homem. Alguns anos tive que mudar a mentalidade. Eu vivia debaixo da misericórdia de Deus, até descobrir que a misericórdia não é para os filhos do reino, é para o ímpio e para o filho que está em queda, em dificuldade, em necessidade. Mas o reino tem uma manifestação de poder para abençoar a sua vida. E quando você vive na esfera da bênção, não há necessidade, não há limitação. O reino tem esse poder e essa autoridade. O reino tem misericórdia e sempre terá um lugar para os necessitados, mas você não é um necessitado, você era até que a luz do reino se resplandeceu e te tornou em um filho coerdeiro de promessa. Essas promessas te dão acesso a coisas infinitas que o homem não pode acessar, como as esferas espirituais, a sentar-se à destra do Pai, nem em sua presença, juntamente com o Filho. Em esferas celestiais, onde você dá comandos e autoridade e fala para a terra e ela se obedece. O mesmo poder que habitava encarnado em Jesus está na igreja aqui e agora. Está entendendo? O mesmo poder está aqui. O mesmo poder está aqui. Me ajuda. Se corre ali um pouquinho, algum irmão. Bom. Obrigado, filhão. Aleluia. Fico mais livre, viu? Obrigado mesmo. O reino está aqui. O reino está aqui. O reino tem poder. O reino tem autoridade. O reino tem manifestação.
O reino não pede licença. Não sei se você me entende. Quando o reino começa a se manifestar, ele nunca pede licença para as trevas. Quando Jesus está dizendo, o reino de Deus está aqui, ele está dizendo, Satanás, o tempo se cumpriu, o teu domínio sobre os homens concluiu. A partir de agora, eu cheguei e o reino chegou. Aleluia. Isso significa que a luz veio para reemplazar as trevas. Em algum minuto, se você entende que pertence a esse reino e que a embaixada desse poder está sobre vocês, em seus ossos, em sua mente, em seu coração, você vai voltar à sua casa com uma mentalidade que pertence a um reino e dizer: escassez, miséria, pecado, maldade, batalha, o reino está aqui e você vai reemplazar. Até hoje esteve, até hoje coexistiu com você na mesma atmosfera. Agora não há mais lugar, porque a glória desse reino reemplaça as trevas. Aleluia. Não me emociona qualquer coisa. Quando a gente se torna velho, no reino, você não se emociona com qualquer coisa. Às vezes você chega numa região e pode encontrar uma igreja com milhares de pessoas. E você observa, discerne, cheira a atmosfera espiritual. E você se dá conta, ai meu Deus, o reino não está aqui. É difícil. Jesus está. A palavra está sendo pregada. As pessoas amam a Jesus, mas o reino não chegou. Por que não chegou o reino? Não há transformação. Quando o reino está num lugar, o entorno, a atmosfera da cidade muda. O reino é tão poderoso e majestoso que quando se manifesta em uma região, o ímpio é abençoado. O ímpio é abençoado, porque as características do reino estão. O reino tem território, o reino tem uma mentalidade, o reino tem uma língua, o reino tem uma manifestação da presença do rei. Está aqui? E contém essas coisas. O reino é absolutamente territorial e não admite concorrência. Eu não sei se você compreende isso, mas Jesus tolera quase todas as coisas, menos concorrência. ¿Están aqui? Quando a Escritura diz que ele se assenta, ele olha e diz: não existe outro Deus, não conheço a nenhum. ¿Está entendendo? É absoluto, é o único Senhor do universo. E esse domínio, essa mentalidade, e é que a igreja tem que entender que quando você está num território, numa região, com a mentalidade de reino, você não admite que as trevas se levantem em uma região. Você interfere em todos os estratos da sociedade, porque você sabe que a igreja é que foi delegada as chaves de autoridade, me perdoe, as chaves do reino. Aleluia. Quando isso não acontece, a igreja anda driblando o adversário, anda fugitiva num sistema de necessidade, encontrando uma brecha para sobreviver, para desenvolver. E parece que tudo é difícil, é tipo subindo a montanha, tudo é esforço. Mas quando o reino está na igreja, na sua mentalidade, qualquer coisa que você vai fazer, você se estabelece primeiro nas esferas espirituais. E me perdoe, irmão, você não olha para cima, você olha para baixo, porque você está sentado em autoridade. Você está sentado em autoridade. Que esta noite, se existe todavía algum resíduo de uma mentalidade religiosa, de uma mentalidade evangélica, de uma mentalidade protestante, você não está protestando contra nada. Você está estabelecendo o domínio do reino e dizendo às trevas: teu tempo está contado, o reino se está aproximando, está vindo em poder. E como o tempo é curto, vamos colocar pressões contra Satanás. Vamos colocar pressão na sociedade para que a luz e o reino corra com velocidade. Amém? O primeiro é o estabelecimento, o anúncio do reino. O reino não é um anúncio de paz. O reino não é um anúncio democrático.
não é algo que se estabelece culturalmente. No mundo espiritual, o reino tem uma palavra de conquista, de domínio. Quando ele chega no lugar e se acabou tudo, agora está o reino. Por exemplo, né? Você tem um negócio, os budistas, tudo é paz e paz. E aí vai para o mundo cristão, profético, messiânico, e é shalom, né? E vai no Brasil e paz de Deus, irmão. Então nós temos o conceito de paz como se o reino fosse paz. Você sabe o que significa paz no hebraico antigo, raiz? Paz não estamos falando de algo passivo, senão que quando existe paz, o que significa a palavra paz? Significa quando seus inimigos, escute isto, quando seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés e você pressiona ele no pescoço, o pé no pescoço do inimigo, então você tem shalom, que significa agora meus inimigos estão debaixo dos meus pés. Veja que a agressividade é diferente. Obviamente temos um formato social e nos apresentamos e tudo mais, mas eu estou falando no mundo espiritual. Se você não tem essa consciência, esse posicionamento no mundo espiritual, você vai deixar Satanás roubar as tuas finanças, os teus filhos, a tua descendência, a tua moral, e você vai pensar que não tem condições de lutar contra o pecado. Mas quando você toma sua posição espiritual dentro do reino, você sabe que você pode viver numa situação onde ainda que teus inimigos não conseguem se levantar em contra de você. Amém? Fala para o seu irmão, quando a paz do reino chegue à sua casa, seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Amém? O reino, a palavra que rige reino é autoridade. A palavra que rige nosso governo, nossos modelos sociais é democracia. Você tem opções, você tem ideia, você tem forma, faz experiências para ver se resultam ou não. Isso é um modelo democrático. O modelo do reino é monárquico. E num modelo de reino, a palavra-chave de um reino é autoridade. A coroa não se questiona. O governante é instituído por Deus. Se transmite por linhagem, por sangue, por DNA. Você não compra um título de nobreza, você não pode se tornar um príncipe. Isso é transferido por sangue. E o reino tem essa caracterização. A nossa autoridade vem no sangue de Jesus. Sem sangue, sem DNA, não tem autoridade. Você sabe que pode entender, pode falar igualzinho, mas se não foi transferido de espírito a espírito através do sangue de Jesus, não há autoridade. Já sabemos na escritura que em certa ocasião alguns disseram no nome de Jesus, e no nome de Paulo. Mas você sabe como terminaram? Terminaram uns daqueles que são mais novos do evangelho. Por quê? Porque o Espírito disse: nós conhecemos a Jesus, também conhecemos a Paulo, mas vocês quem são? Se não tem sangue, não é as suas palavras, porque o que muda no mundo espiritual, o que te dá autoridade, escute isto, o que te dá autoridade não é a palavra fonética que você fala, não é a expressão, a oratória, a gramática, o verbo, o advérbio em português, não. O que te dá autoridade no mundo espiritual é a frequência. E essa frequência, você pode falar uma palavra e depende da frequência em que você fala, é a forma em que você impacta. E no mundo espiritual, a frequência só é dada quando você tem no seu sangue o sangue de Cristo. Está aqui? Quando Ele está em você, te dá autoridade, te dá domínio no mundo espiritual. Quando nós falamos de reino, você tem que entender que o reino te dá autoridade. Se você vê na escritura, tudo antes de Jesus, se você me pergunta por que Jesus começou a pregar, e você vai ver toda a escritura, Jesus não está pregando o evangelho, Jesus está pregando reino, 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 vai fazer uma parábola do reino, vai dar uma visão, é reino. Que negócio é esse de reino? Antes de Jesus, havia milagres, havia sinais, havia prodígios, tudo acontecia antes de Jesus. O que era que faltava e o que trouxe o reino, a exceção de todos os homens antes de Jesus, de todos os profetas e aquelas sombras proféticas dos apóstolos, como eram os grandes patriarcas. A palavra é autoridade. Antes de Jesus já havia ressurreição de mortos,
já havia visto milagres, sinais visíveis, multiplicação de pães, de alimento. Então, quando viram a Jesus que multiplicou os pães, não se surpreenderam, disseram, por primeira vez chamaram a Jesus de rabi, chamaram ele de profeta, porque sabiam que os profetas multiplicavam provisão, pão. Então, Jesus não vem trazer algo novo, falando, digamos, de sinais ou ressurreição de mortos, que são coisas que nós gostamos de ver, esse tipo de sinais e de maravilhas. O reino trouxe a marca de autoridade. Se pelo dedo de Deus expulso demônios, então o reino está aqui. O reino chegou. Essa era a caracterização do reino de Jesus, a palavra de autoridade. O que aconteceu? Naquela época até hoje, nós perdemos o conceito na igreja do que é reino e o que é igreja. A palavra igreja para nós hoje se transformou primeiro na paróquia, aquela com a cruz, paróquia, a catedral, a igreja católica. Hoje se transforma em lugares bonitos, chique, mas segue sendo o mesmo conceito. Nós pensamos que a igreja e aí canta algum e adora e ok, por ele. Não é a parede, são as pessoas. Irmão, isso são conceitos muito fracos da expressão da Escritura. Na palavra de Deus, quando Jesus diz, eu edificarei a minha, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Primeiro de tudo está dizendo que o Hades, as portas não vão prevalecer. Isso não significa que nós vamos estar recuando. Ele está dizendo, quando vocês se embatam, quando vocês avancem contra o inferno estará atrincheirado, mas não pode resistir. Vocês podem romper, rasgar essas portas no ataque e resgatar os despojos, resgatar as almas dos cativos. Ou seja, primeiro você tem que entender que o contexto está dizendo que a igreja não é algo passivo, é algo de avançada, é algo que vai. Ou seja, você não é perseguido por Satanás, o reino persegue as trevas. Não, eu preciso de gente com esse pensamento aqui. Você não pode estar fugindo de Satanás, você tem que estar trazendo a luz e a manifestação do reino. Você expulsa as trevas. Alguém vai dizer, e se Satanás se aparece? Você não entendeu nada, meu irmão. Nós nos aparecemos por o diabo. Ele está tranquilo, governando numa região, governando assentado, porque não tem, diz a Bíblia, quem o desafia. Isso está no livro de Zacarias. E de pronto vem o reino numa região e ele diz, meu Deus, estava tudo bom aqui e não tenho a quem pedir ajuda, agora chegou o reino. Entende? Todo o universo está em paz, em harmonia, absolutamente todo o universo, menos nosso sistema cósmico. No nosso sistema é a guerra, é a batalha. E aqui agora os filhos de Deus estão se levantando nos quatro cantos da terra com manifestação, com o entendimento do reino. Vocês cantam bonito. Esperamos esse arrebatamento. Vou te dizer, esse arrebatamento acontecerá só depois de uma coisa: quando o evangelho do reino seja pregado a toda criatura. Não disse o evangelho, disse o evangelho do reino. Ou seja, esse evangelho que traz a manifestação e a plenitude do domínio de Cristo. Amém? Então, o que é a igreja? O que é a igreja? Que tem tal poder para enfrentar o inferno e resgatar as almas. A palavra grega ali é eclesias. Só que se nós estivéssemos no dia de hoje e fosse Jesus estivesse dizendo, vou edificar a minha igreja, a maioria de vocês pensaria num lugar espiritual. Mas deixe-me te dizer algo. A palavra eclesia não se encontra na Escritura, porque não é uma palavra espiritual, não é uma palavra religiosa, não é uma palavra, digamos, que fale de um entorno, de um lugar onde as pessoas querem ser transformadas como a igreja que nós conhecemos, mudar de vida. Não. Se você tomasse um Uber, em teoria, e chegasse nos dias de Jesus, e chegasse no aeroporto, sei lá, e perguntasse, me leva numa igreja, me leva numa eclesia. O Uber levaria você, não levaria nem na sinagoga, nem num templo budista, nem num templo de Zeus, não, te levaria diretamente ao lugar onde está o palácio de justiça, a casa de governo, onde se reúnem os legisladores para executar a lei.
que é uma eclesia? Um lugar onde estão os juristas, onde estão os homens e mulheres de governo, e o que eles legislam dali, aquilo fica imutável e se torna em lei. Quando Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja, ele não está pensando somente num lugar onde adoramos ao seu nome e damos louvores e tudo isso. Não, não, o discipulado, ele está dizendo, eu vou levantar uma estrutura profética, apostólica, que vai saber discernir entre o que deve ser aprovado e o que não, e eles serão a voz profética em sua geração para legislar o reino. E quando eles estabeleçam os códigos proféticos, a lei profética, a palavra profética será imutável. Isso significa que dentro de você existe uma voz profética, e que quando sai esse som, essa frequência, você não sabe, mas no mundo espiritual se dicta uma sentença que não pode ser removida. Não é a voz se você grita ou não grita, se trata de que existe um selo espiritual detrás de cada palavra. Aleluia. Me perdoe. A igreja não é uma casa de misericórdia. A igreja tem casa de misericórdia. Eu não estou tirando isso, só estou te falando que existe um nível muito mais alto e avançado de modelo de reino. O reino tem um poder para se estabelecer em uma região e dizer, não se trata de prosperar uma pessoa, não se trata de ajudar, temos essa mecânica, amém, aleluia. Estou dizendo que quando o reino se estabelece em uma região, tem um poder de destruir o espírito de miséria dessa região. O reino tem esse poder de sentenciar a miséria em uma região até que os espíritos se mudem a outra região, a mentalidade das pessoas seja mudada. Sabe o que significa principado? Também, archai, arquitetos, ok? Quem são os arquitetos? Não é um bicho com 7 chifres ou 7 cabeças. Quando a Bíblia fala de que nós não temos luta contra carne e sangue, senão contra principados, contra potestades. Quando fala de principado, está falando de arquitetos que desenham projetos. Que projetos são esses? Arquitetura de palavras, de expressões que se tornam em cultura, em mentalidade. Então os príncipes de uma região das trevas governam uma população através de princípios tenebrosos, de princípios de mentira, de engano, que transversam o que é bom e se torna errado, e o que está errado se torna em algo bom. Então essa mentalidade deve ser confrontada. Me perdoe, não adianta uma discussão lateral, não adianta uma entrevista de expressar a verdade. Você vai ao mundo espiritual e a igreja tem um poder para se reunir como juízes, juristas proféticos para estabelecer decretos no mundo espiritual. Quando esses príncipes caem, pelos princípios, pelo estabelecimento do princípio do reino na terra. Antigamente éramos tão rústicos que para a gente fazer um mapeamento, uma cartografia de um território, saíamos a ver onde estava o obelisco, a ver onde estava a catedral, onde estava a loja, onde estava aquele outro negocinho que já não vamos nomear mais. E você fazia um mapa, irmão. Esse é o básico, é o raso. Assim como o mundo saiu do analógico ao tecnológico, do tecnológico saiu para o virtual. O mundo espiritual, o nível cartográfico é o básico. Mas para entender o que opera em Alphaville, em São Paulo, você tem que começar a ver quais são os modelos de princípio que estão nesta região. É isso que o reino está chamado a confrontar esses princípios pela implantação dos princípios do reino de Deus. Está aqui? Isso é autoridade. A autoridade. O reino te reveste da autoridade. Esqueça se é exousia ou qual é a palavra. Falemos em português em nossa língua. Quando você vem com um tremendo caminhão dirigindo ali 20 toneladas, e de pronto você vem no seu direito, se para, me desculpe, um policial ali que pesa 60 quilos, magrinho, e o caminhão para.
Qual é o princípio? Ele pode passar por cima, ele tem a força, tem a energia, ele pode dizer, não vi, vou embora. É a autoridade. Está entendendo o que estou falando ou não? Não é quem ele é a autoridade que está sobre ele. Está aqui ou não? Mientras você, há coisas que você tem que saber quem é você. Quando vai acessar, você tem que saber quem é você. Eu sou filho. E você passa todos os protocolos e chega. Mas quando se trata de guerra, o inimigo vai te fazer a trapaça para que você se olhe a ver quem é você. Então quem eu sou? Sou um cara simpático. Sou um cara que tem caráter colérico. Você começa a ver suas características naturais, suas fraquezas, suas debilidades, e sai para a guerra e se mete. Quando você entra no mundo espiritual para fazer guerra espiritual, o que você tem que ver é quem ele é, para saber qual é a autoridade que está sobre você. A revelação que você tem de Cristo é proporcional à autoridade que será revelada a ti. Ou seja, você não pode se mexer numa autoridade que você desconhece. A autoridade que você tem é o tamanho da revelação de quem é Cristo em você. Isso significa que quando você vai vestir, qual é a roupa que estou investido e a autoridade que te deu o reino. Se você entende isso, você vai paralisar as trevas sem importar do tamanho dela, sem importar quanto tem na cultura da região, sem importar qual é o sistema. Você pode confrontá-la no mundo espiritual e ela se someterá debaixo da autoridade do reino. Está aqui? Jesus não é um profeta, não é um mestre, não é alguém com habilidades extraordinárias, não é um espírito, não é uma força, não é um anjo, é o Criador do universo. É o Criador do universo, absoluto em poder e autoridade. Entende isso? E esse poder a quem ele deu? À igreja. A quem? À igreja. Uma vez eu fui a tantos lugares, mas deixa eu te contar algo para você entender o que é o reflexo. Talvez te ajude mais da prática de autoridade. E algo espiritual, porque se vou falar de finanças é outra vez de dinheiro. Então deixa-me te levar o que é a guerra espiritual, o que é uma cultura. Conheci diversos países e havia um deles tomado pelo ocultismo, pelas trevas, pela ignorância. Uma mistura de várias culturas milenárias. País dos Andes. E cidades que estão num nível de pobreza, de escassez, de miséria. E você tem que entender que a miséria não é financeira, é aqui, ó. Na mentalidade, nos processos culturais, nos colégios, na forma em que falam os pais para os filhos, a igreja, etc. Tudo miserável. E aquilo me deu, eu comecei a olhar e observar a realidade. Eu tenho estado em lugares, irmãos, para você entender o que é autoridade. Eu tenho estado em lugares que são muito difíceis de estar, né? E algum você vai por opção, por chamado, por revelação. Outro você vai porque você caiu ali. Esses são os bons, você nem pensa e Deus te coloca ali naquele lugar. Eu lembro que uma vez eu estava numa região onde nós íamos a pregar, eu estava fazendo negócios e nessa região aí, eu tinha vários clientes, trabalhava em distribuição de produtos e etc. E eu estava num ponto da cidade, no meio tinha um assunto de negócio, de feira, e o meu cliente tinha uma loja aqui, tinha isso mais, será, 18, 20 anos atrás. E quando eu saio daqui, o meu cliente disse, não, vou na outra loja, te espero lá, e eu estava falando com os encarregados dele, de área e tudo isso. E eu sou apressado, que eu não gosto de esperar, então em vez de eu esperar que ele voltasse, eu digo, vou ali, total são 100 metros, é só atravessar um quarteirão e chego lá. Então imagine que fosse um centro comercial como este, que tem diversos lugares e diversos corredores. Então, só que era bem mais rústico e humilde, obviamente. Então eu passei pelo meio e vou passando rápido. Talvez isso te pareça estranho, mas não é estranho. Nós, quando caminhamos, nós vemos o nosso anjo em uma posição, em um lugar determinado. Então, praticamente são 24 horas por dia, todo o tempo onde eu vou vendo esse anjo que está do meu lado. E eu vou caminhando ali rápido para o outro lado, e quando vou passando ali, eu digo, cadê meu anjo? Porque eu vi que desapareceu. Mas disse, ok, né, sei lá. Né? Mas eu senti quando saiu assim, você sente igual que quando o Espírito se mexe de um lugar. E eu sigo avançando naquilo, e começo a ver a direita e a esquerda, pendurados ali, fetos de crianças.
deste tamanho, completo, deste tamanho, um bebê já, secos, e todo tipo de coisa de bruxaria. Isso é Sudamérica. Isso são as nossas nações civilizadas, democráticas. E eu vendo aquelas coisas, quando eu chego lá na frente, passo por aquilo, e não foi espiritual, a mim foi uma expressão assim, humana. A sensação humana de ver pessoas que tinham um futuro, um destino, que estão ali, que foram engendrados com aquele propósito. E avanço, saio do outro lado, e quando eu vou saindo pelo aquele corredor, no final do quarteirão, estava o anjo do Senhor. E eu disse, porque eu sou o cara que pergunta, viu? Não é uma escola hoje, senão eu te explanaria várias coisas, mas eu sempre, minha cabeça pergunta tudo e o porquê. E eu digo, Senhor, por que o anjo? Porque aí ficou latente, que o anjo me deixou lá e me recebeu lá. E digo, o que aconteceu com o anjo? E o Espírito do Senhor me falou, você andou em lugares onde os anjos devem pisar. Não estou falando de mim, eu te vou dar a chave agora. É só para ilustrar, senão você não ia entender o que eu vou te dizer. Dentro de você tem algo que os anjos não têm. Você é a única criatura do universo. Vou te dizer de outra forma. Você é o único espírito em todo o universo que está autorizado a ter um corpo de carne e ossos. Isso significa que a sua vida está no sangue. E Jesus não derramou sangue nem por anjo, nem querubim, nem principado, mas derramou por ti, porque você tem carne e sangue. Você pode entrar em esferas espirituais que o mundo espiritual não pode, porque a patente de autoridade sua é o sangue do Cordeiro. Você entende o que é esse poder em ti? É a vida de Cristo, que é a vida de Cristo. A Bíblia diz que nele habitou corporalmente a plenitude da deidade. E essa vida está em ti. Essa vida está em ti. O sangue dele em seus ossos. O sangue dele dando testemunho dentro de você que você é filho, que essa não é uma patente para usar em seus ombros. Me perdoe, a patente de autoridade da igreja está dentro do seu DNA, dentro de seus ossos. Seu espírito engendra essa patente. Eu cresci num contexto de muita humilhação e humildade. Uma cidade de 30.000 habitantes, sem meios de comunicação. O único que chegava era a Globo Diabo. Era a fronteira do Brasil. E nada mais, não havia canal de TV, não havia nada. Havia algumas rádios, não havia uma mensagem cristã, não havia livraria. E eu me converto. E nós falamos de luz, de trevas, que a bruxaria é errado e todas essas coisas. Então, na minha inocência, quando tinha 14 anos, me converto, começou a pregar, 15 anos, 16 anos. Na minha inocência. Porque um dia que eu falei para o pastor o que eu fazia, quase apanhei. Não vou dizer que era de uma igreja tradicional, de Assembleia de Deus, porque pode haver alguém aqui. Mas foi muito bom. Então, quando começo o caminhar cristão, eu observei, nós pregamos o evangelho e oramos para o lugar, e as pessoas desse ofício, eu não sei se posso mencioná-las, elas deixavam o que se chama despachos, ofertas, nas encruzilhadas. Assim que eu já tinha horário, no pôr do sol, às 6 da tarde, eles deixavam ali. Quando eles deixavam ali, você já sabia, jogavam ali e chegava o Davizinho, ele desfazia tudo e quebrava as coisas. Fazia lixo daquilo. Aí ficavam bravos comigo. Não podiam me demandar, está na rua. Na rua é pública. Eu estou limpando a rua. Então eu recorria, eles saíam assim, eles faziam ali. Eu esperava uma meia hora, quando eles estavam lá no outro lado, eu estava aqui.
E era guri, né? Para me correr e me pegar, eu não conseguia, muito magro, corria. Então, começaram a me amaldiçoar. O pastorzinho, porque eu pregava e andava com a Bíblia debaixo do braço. Quando todavia se usava, agora com o celular você passa de agente secreto, mas antigamente tinha um livro, viu? A gente colocava aqui e levava. E aí andava. Então começaram a me amaldiçoar, e eu chegava na igreja, tinha sempre que limpar, porque me deram um lugarzinho de um bairro ali, eu ajudava a pregar, havia uma pessoa encarregada, mas eu pregava toda semana e ensinava. E comecei a encontrar aquele monte de coisa. E o Senhor me dá uma visão profética. E nessa visão profética eu vi arrebatamento, digamos, se chamaria na língua de hoje. Mas fui levando na noite, acordei em sonhos falando em língua, e eu vi eles me amaldiçoando. O dia que eu vi isso, voltei, né? A partir daí, nos próximos meses, quando eu tinha 15, 16 anos de idade, no meu bairro, casualmente começaram a morrer. E morreu um, morreu outro, e eu dava glória a Deus, que estavam morrendo o diabo, os filhos do inferno. E a gente dizia, estou tendo ali. Só que eu não tinha nenhum entendimento disso, nem discipulado, nem batalha espiritual. E quando eu vejo essas coisas acontecer, ao final dos dias, aparece um e me disseram, olha, tem uma senhora, não, mas a senhora é bruxa, não, ela que é feiticeiro, né? Não, quer que você vá no hospital lá falar com ela? E eu fui lá orar. E quando eu fui orar, esta senhora me contou o que tinha acontecido. Todos eles se colocaram de acordo e disseram, vamos matar esse guri. E começaram a fazer trabalho. Só que não aconteceu isso, ao contrário, começaram a morrer eles. Eu não estou dizendo que estou fazendo oração de guerra de alto nível, não sei se você entende. Eu estou te dizendo que o sangue tem um poder em você que você não sabe. Tem um poder que você não sabe. E eu orei por essa pessoa, foi curada, estava paralisada, toda torta ali, porque deu algo nela no cérebro e ficou paralisada, toda torcida. Orei, foi curada, fui lá, queimamos todos os negócios dela e destruímos aquilo. E aí correu a voz para outros que também estavam enfermos, foram se convertendo. Então queimamos uma meia dúzia dos sobreviventes das coisas deles e se converteram a Jesus. Eu sou criança, tenho 15, 16 anos. Agora eu te venho mostrando um cenário de batalha, de guerra, o que é a autoridade do reino. Ok? Estou te falando de autoridade. Quando passou o tempo, Deus me deu um comando, e eu vou nessa região aí, dessa cidade que eu falei para vocês, dos fetos e tudo isso. Para você ter ideia, eu conheci uma cidade de mais de quase 1 milhão de pessoas, que é chamada também de umbigo do mundo, que você já sabe que está nas montanhas no Peru. E Deus me deu um comando para chegar naquela cidade. E quando eu cheguei na cidade, de novo, agora já tenho mais de 30 anos de idade, já tem anos que conheço o Senhor, e o Senhor me deu uma voz profética para aquele lugar. Então eu convoquei a prensa na cidade. Antigamente a gente era criança, agora a gente entende o que é o reino. Compreende ou não? O reino tem autoridade, te dá uma patente para você. E você vai entender agora como você vai aplicar isso em sua vida. Você quer sair daqui com a autoridade do reino? O reino não teme porque o reino é absoluto. Só que nós pensamos, não temos a compreensão de quem é Cristo. Quando você entende quem Ele é, você sabe quem você é e qual é a patente de autoridade. Então eu cheguei naquela cidade e comecei a falar. Já convoquei os meios de comunicação, havia uma entrevista, um painel de prensa e comecei a falar. Eu venho aqui porque o rei, quem? O rei do universo está pedindo a esta cidade. Vocês têm derramado sangue, eles constroem a casa em cima de um sacrifício. Então uma cidade de quase 1 milhão, você caminha pelos bairros e vai ver certos emblemas. Você pergunta a qualquer locatário, o que significa isso? Significa que ele pagou a terra, aquele não pagou a terra, aquele pagou. E você vê a maioria, 60%, 70% de uma cidade de centenares de milhas que pagaram a terra. Quem paga a terra? Enterrar um feto debaixo. Não é piada, é cultura, isso não é revelação, é real. As pessoas parem para isso, para que vá bem na vida. Então uma cidade derramadora de sangue, e eu comecei a denunciar. Você tem derramado sangue não hoje, por anos. As gerações passadas, antes da chegada do homem branco, todavia vocês derramavam sangue. Estes montes, a terra clama, elas se levantam contra vocês. E eu venho aqui a propor algo. O rei está pedindo a rendição desta cidade. Ou vocês entregam a cidade para ele, se entregam para ele, ou ele vai julgar vocês. Pelo tanto, eu peço a todos os bruxos, magos, agoreiros, xamanes, não sei o nome que vocês têm aqui, mas os nomes culturais de lá. Eu dou o prazo para vocês de 24 horas para que se rendam. Para que se rendam.
diante do Rei do Universo que está vindo visitar esta terra e exigindo a entrega desta terra. Em 24 horas, eu vou estar hoje em tal lugar, às 19 horas, em tal prédio, e espero vocês lá. Se os seus entidades, deuses, no nome que seja, te dizem que vocês não vão naquele lugar, eles estão com medo e são covardes, porque se são fortes, eles vão permitir que você vá lá. E se vocês são melhores que nós, então nós te damos o microfone e você nos ensina de poder. Mas se nosso Deus é o poderoso, vocês se rendem a Ele hoje. Está entendendo? E aquilo a voz correu pela cidade. E chegou a noite, havia milhares de pessoas. E entre os milhares de pessoas, havia de todo tipo de gente que pratica esse tipo de coisas. Eu não estou falando de pequenininhos, estou falando de gente que já nasceu nesse propósito, que permaneceu oculto nas trevas por gerações, foram destinados de antes de nascer consagrados para aquilo, que comeram sacrifício de todo tipo, gente que toca em artistas como na história, não sei que o nome de hoje porque não sigo muito a mídia, mas imagine, Madonna, artistas de Hollywood, os melhores músicos, cantores do mundo, os melhores do cinema, os influencers do mundo, vão lá e se ajoelham para ser abençoados por ele, chegam seus aviões lá. Ok? Porque são os top do mundo. E chegou na noite e estávamos lá. Havia um monte deles. E começamos a falar e termino quando faço um apelo. Começo a chamar. As pessoas começam a vir um e outro e outro e outro. E se começa a manifestar. Alguns deles se iam expulsando, ordenando. E naqueles milhares de pessoas iam ficando livres. Mas havia um especial. E a igreja me falando, está lá fulano, tá, não podemos crer, que vamos fazer? Você quer que chamemos a polícia? Vamos tirar eles do lugar? Eu digo, não, esperem, o reino está aqui, esperem, o reino está aqui, fiquem tranquilos, o reino trouxe eles, o reino resolve. E era um senhor que tinha umas unhas muito longas, os cabelos, você olhava aquilo e já parecia uma entidade, não precisava ver a entidade que estava nele. Conforme a sua imagem e semelhança, você já vê, cada um gera, né? Então, aquilo era horrível, era terrorífico só de ver. E quando eu estava ali, eu repreendo um outro, estou ministrando a unção, etc. E todo mundo lá, irmãos, esse homem que não era tão grande, porque era de uma raça nativa e os nativos não são grandes, ele fazia assim com o braço e colocava 3, 4 aqui, ó. E outros 3, 4 aqui, ó. Se sacudia e ia todo mundo, e ninguém se animava. E eu estava com equipe intercessora, gente de oração, e tinha um pastorzinho comigo, que era filho da igreja, todavia não havia sido ungido de pastor, mas eu ia ungir ele, hoje é pastor, mas era um irmão, nós chamamos sempre o Willy, e era magrinho, faquinho, a gente colocava um blazer, ficava assim escondidinho, viu, era transparente, passava 2 vezes a gente encontrava ele. Então aí, eu digo, filho, lá, 1 minuto, te dou 1 minuto, expulso o demônio daquele. E ele disse, tá, pastor, saiu de lá, desceu, chegou lá no meio, tá todo mundo assim assustado, já estou terminando de ministrar, estava aquele negócio lá. Aí ele chegou lá e disse, você já ouviu o profeta? 1 minuto. E os homens, é verdade, soltaram todo mundo. Que negócio é esse? E aí eu assim, ó, terminei de ministrar, isso aí. Aí ele voltou. Pai, 1 minuto foi. Não, segurei. Você não entendeu. Quando Satanás vem surtado e parece que é muito grande, mande um pequenininho para que ele se envergonhe. Porque o sangue do Cordeiro em você, que dá autoridade e domínio, você não mete força com Satanás, você executa a autoridade do Cordeiro que está em ti. Você entende? Hollywood te ensinou algo mais. Começou na década de 90 com o filme do Exorcista. E até hoje te coloca um Satanás que não é real. A Bíblia diz que ele foi despojado na cruz de todo poder e toda autoridade. E a acusação que havia contra você, a acta que era contrária, foi cravada na cruz. E você foi liberado e transformado em uma nova criatura. A minha pergunta é, até quando em seu território? Até quando em seu território
você vai permitir que coexista a maldade, a desgraça, a praga, a miséria, a esterilidade, a vergonha. Estabeleça reino e domínio. Quando digo na tua esfera de autoridade, chame-se negócio, chame-se provisão, chame-se igreja, se você é uma autoridade espiritual, chame-se família, estabeleça autoridade, diga: o reino está aqui, este lugar prosperará, haverá liberdade, mudança de mentalidade, transformação de mentalidade, a causa de que o reino está entre vocês. Amém? O reino tem uma visão. Qual é a visão do reino? Isto parece estranho, mas a visão do reino é o que te faz ver e entender o marketing do céu. Pastor, o marketing, a Bíblia não colou. Quando Jesus diz: o reino está aqui, começa a fazer sinais, milagres e maravilhas. Chama os apóstolos, os discípulos, e começa a dar-lhes o poder para fazer as mesmas coisas. Jesus, em sua primeira mensagem, havia levado ao deserto, não por uma desgraça, uma situação difícil, sino que levado pelo Espírito. E volta no poder do Espírito. A primeira mensagem de Jesus é: o Espírito do Senhor está sobre mim para publicar. Para publicar que? Liberdade, os preços, abertura de casa, publicar. Essa palavra publicar no grego é o que nós chamamos hoje, a palavra mais moderna, marketing. É a mesma raiz. Jesus está anunciando, está fazendo um marketing do céu. Me perdoe, mas não é algo não estou menoscabando, não estou desprezando, estou levantando, ok? Jesus veio nos mostrar algo que aquela sociedade não entendia e que talvez você não entenda. Quando Ele cura as pessoas e elimina a enfermidade, quando Ele abençoa os pobres, quando Ele traz justiça, quando Ele traz libertação emocional, quando Ele traz libertação de espírito, de entidades, o que Ele está dizendo: olha, assim é no meu reino. Vocês não conheciam, aqui vejam. Se querem, compre e acessem. Só que vocês não podem pagar. Eu pago com o meu sangue e te convido. Se você quer, entre, que é isto que tem lá. Ou seja, Jesus é o executor do marketing do céu. Ele veio a publicar as coisas na terra de como é no céu. E quando você vê isso, você fica extasiado. Uau, uau, é tão grande, é tão poderoso, é tão sublime. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele naquele dia para curar, e todos os enfermos foram curados. Os sinais e as maravilhas não é algo bonito, não é um estilo de uma pessoa, não é uma graça, é o anúncio de que o reino está se manifestando em um lugar. Me perdoe, eu sei que existe todo tipo de forma de organização religiosa que ama a Jesus, mas se me perdoe, independente da bandeira, da cor, da forma, o reino, quando está num lugar, se manifesta e tem sinais e maravilhas. Esse é o anúncio do reino, não tem outro. O reino tem que ser. E vocês são embaixadores desse reino. Vou repetir. Vocês são embaixadores desse reino, promotores. Não são promotores. Vocês são aqueles encarregados de demonstrar as evidências e as provas de que esse reino é real. ¿Está aqui? ¿Está aqui? Entender isso te expande no mundo espiritual, porque chega uma hora que você passa uma linha da humildade e de quem é você no natural, e você assume a identidade de quem é você como filho. Compreende? E quando você faz isso, você é transformado em outra criatura. Você já não se sente mais aquilo que geraram teus pais. Você se sente agora o que o Espírito de Deus gerou em vocês. Cria uma nova identidade, uma nova ousadia, um novo patamar. E o reino, essa manifestação, essa publicação, esse anúncio, te abre a visão. Imagine um lugar humilde, uma cidade, uma ilha humilde, que pertence a um território e o reino nunca foi lá. De pronto aquele reino chega naquele lugar e diz: olha, nós somos o rei, nós temos a terra,
Existe energia elétrica, existe tecnologia, forma de tirar água, forma de asfaltar a cidade, de criar hospitais, medicina, plantar, tecnologia para colheita, e começa a transformar aquela ilha. Entende? Mas como vai fazer isso? Perdão que eu diga assim, só uma figura, né, imaginativa. Aquela gente nunca teve TV, nunca teve satélite, não teve celular, não teve nada. Então, como você faria para que se transformasse essa mentalidade, essa cultura? É impossível ensinar. Você toma aquela pessoa e leva ela por um tempo e mostra a civilização, mostra uma cidade, mostra o reino, mostra o palácio, e depois que ela vê tudo aquilo, você vai e traz ela e diz: agora vamos construir este lugar. A visão do reino não é uma visão etérea. Ele te introduz a uma atmosfera de revelação, de conhecimento, que muda a tua cultura, tua forma de ver, tua forma de entender. Você já não vê dificuldades, não vê necessidade. Você vê que o reino, quem te enviou, tem o poder, que assim como tem aquela mega cidade, agora ele te dá todas as cartas de dinheiro, de recurso, te disponibiliza, só vai e executa, contagia pessoas. Você entende? Nós não vimos isso. Nossa mente todavia está travada no evangelho católico disfarçado de fé. A fé é algo tremendo. Mas chega uma hora que você já não pode viver na dimensão da fé. A dimensão da fé fica estreita. Existe uma fé, a dimensão da incredulidade, a dimensão da esperança, que é dos filhos de Deus, a dimensão da fé que vive a maioria da igreja, e existe a dimensão da bênção. É um patamar mais alto, que significa, quando a fé que você acredita se transforma em realidade, você não vive porque você crê, você vive porque você já tem a experiência disso. Está entendendo o que eu estou falando? A igreja, em alguma esfera, a visão tem que se tornar em realidade, porque o reino, a visão do reino não é ilusão. Como você entende quando é ilusão e quando é visão? Porque a ilusão é algo que você deseja, passa anos e gerações e você se perde no tempo e diz: bom, é só um sonho. Mas a visão vem com a revelação, o entendimento de como construir, edificar e fazer aquilo, e aquilo se torna realidade, porque o reino não te dá uma visão, te dá provisão para executar aquilo que ele te mostra. Você entende isso? Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para receber entendimento e mudar a realidade. Quando você olha, você diz: poxa, eu não posso mudar o contexto da minha casa. Mas quando o reino vem, a visão sua, você começa a ver as coisas do reino não são algo intangível, sino que está sobre ti para mudar a tua realidade e a de qualquer outro mais. Está entendendo ou não? Os sinais do reino, em qualquer esfera, deixa de ser uma expressão de uma frase e se torna algo que você diz: bom, se hoje eu vou colocar meu blazer, eu estou de blazer. Se eu vou colocar sapato em vez de tênis, você tem uma realidade. Então você vai e diz: aonde é mesmo que vamos? E a pessoa diz: vamos jogar futebol. Ah, é verdade, então é tênis de futebol. Não, vamos correr, então é tênis de corrida. Não, eu vou para uma reunião executiva, então você sabe que é um formal. Você se veste daquilo. É fácil fazer isso ou não? A revelação da visão do reino, quando você vê que Jesus é o rei e que ele te habilitou com coisas sobrenaturais, você diz: qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Ele vai dizer: eu preciso disto. Então você se coloca o acessório, que é o dom do Espírito Santo necessário para suprir aquela necessidade, porque você já está em ti. Você está capacitado sobrenaturalmente por isso. Está aqui? Pode falar aleluia? Eu pequei muitas vezes, ou fui negligente, porque eu pensava que para ministrar os dons do Espírito Santo eu tinha que sentir. E eu venho de uma igreja, não vou dizer que é de sapatinho de fogo, mas a gente tinha que sentir as coisas, porque não tínhamos a mentalidade, tínhamos o sentimento. O sentimento é evangélico, mas o reino que gera mentalidade. É entendimento, é pensamento. Você sabe, você tem identidade. Para você, irmão, você tem uma identidade. E essa identidade tem que ser do reino. Então, o que significa? Um dia eu estava num lugar e estou pregando, verdade? E tinha um par de milhares de pessoas ali, estava todo mundo, e eu estou falando um som, como vou falando dentro de alguns minutos, e a glória vai vir. Nós só colocamos assim, nós colocamos uma bolinha aqui para que você entenda algo. A unção está tudo aqui. Entende? Em minutos ela vai descer de novo e você vai sentir os seus cabelos arrepiar. É verdade? Porque sua mente tem que levar algo. Amém? Então, nessa atmosfera, estou pregando a muita gente ali.
E quando eu faço o apelo, vem aqueles milhares, e fica todo mundo em pé, todo mundo vai vindo, e os corredores lá atrás, não há onde. Então a gente já tinha uma ordem para passar por um lado e sair pelo outro, que não havia forma de ministrar aquele. E eu sou, me perdoa, eu sou da antiga, viu? A gente ora e coloca as mãos. Porque o que nos ensinou, o problema não é quando tem 100, o problema é quando tem muitos milhares. Mas dá um jeito, né, pastor Davi? Já tem visto, né? Então, a gente consegue correr com isso. Então, está ali, e está todo mundo ungido, todo mundo assim, com os solinhos de fogo, preparados para receber a unção. E a unção. Então, uau, queremos a unção. E aí, vem uns diáconos, verdade? E me colocam no meio ali na cadeira. Me trazem uma senhora cadeirante de rodas e colocam ali a senhora no meio e de trás havia uma senhora e o diácono colocava e tipo, ore por ela, né? Porque meu, havia um ambiente de fé, de glória. Então, o primeiro que eles queriam que eu orasse por aquela senhora em cadeira. Só que minha mente é matemática. E eu digo, tenho 2.000 pessoas e um cadeirante. Se eu oro pela senhora da cadeira e ela se levanta, eu vou ter o avivamento mais grande da história desta cidade. Se ela não se levanta, eu vou ter meia vergonha, porque eu sei que é um som emocional. E se a pessoa não crê, não levantou, ele não importa tudo que eu vi, ele vai dizer, não, a gente vai, não, isso foi só palavras. Assim que eu estou num problema aqui, eu queria pegar aquele diácono e digo, depois eu vou liberar ele. Se foi o capeta que soprou no ouvido. Aí está aquela cadeira. Assim que eu sou uma pessoa bem tranquila, eu olho para a senhora, tenho um problema, eu sou de Judá, a gente de Judá resolve o problema rapidinho, viu? E não manda avisar, a gente faz. Assim que eu olhei o meu problema, vejo ali, e digo, senhora, vai embora! Você está rindo porque você não estava lá. As pessoas ficaram geladas, paralisadas, todo mundo quieto, ninguém fala nada. E eu, senhora, você me está ouvindo? Consegue me ouvir? Vai embora, vai embora, vai embora! E a senhora ficou quieta assim, paralisada, da guarda da boca, de medo. E as demais pessoas que estavam ali, olhando com os olhos grandão assim, silêncio. Pastor, tu disse, quem eu trouxe? E a senhora que estava de trás, que você vê que era a filha da senhora, vai dizer, minha mãe, ela falou, ela não sabe caminhar, ela não consegue andar, ela está paralítica. Eu digo, claro, eu imagino que você fazendo não está. Só pensei, né? Eu digo, não, você é que não está entendendo. Senhora, você me ouve? Sim, então não me faça repetir. Eu preciso que você se levante e vá embora, vamos, se levanta, vai. E a senhora tirou o cobertor, sacudiu as perninhas, sentiu o poder, separou nas pernas, sentiu que estava fortinha, saiu correndo e foi embora, e a outra desmaiou. E houve avivamento. A autoridade, a unção não é uma emoção, é uma revelação da identidade que está em ti. A unção que você tem é a identidade que você foi revelada pelo Espírito de Cristo. A unção sua não deve ser como a do outro. Não pode ser igual que a do outro. A tua unção é tua, é específica, porque é revelação da tua identidade. ¿Está entendendo? Cada um de nós vê o reino e vê em cores diferentes. Porque cada um de nós tem uma lei de atração hacia certas coisas. Se você vai no museu, você vai ver umas coisas que gosta um, outro gosta de outra coisa. Se você vai selecionar um quadro, uma flor, o que seja, Deus nos fez multidiverso. Essa atração que você tem é pelo aquilo que está alinhado com o teu destino profético, com o que Deus quer para vocês. Significa então que cada expressão de cada dom é único. E Deus vai te dar um tipo de sinais, de maravilhas, que tem que ver com o caráter e a personalidade que Ele construiu em ti. Desde antes de você nascer, já te escreveu, te alinhou para esse assinamento profético na tua esfera. O único que você tem que fazer é adorar, buscá-lo e deixar que esse dom se desate em ti, sem querer imitar a outro e ter a tua identidade. Você tem que ter uma visão do reino para ti, amém? Aleluia. Em quarto lugar, para não demorar muito vocês. Em quarto lugar, o reino tem uma manifestação. Fale manifestação. Nós podemos fazer uma escola
está todos os códigos disto, e poderemos ver e dar. E nossos livros sempre são abundantes em texto, porque cremos e temos uma metodologia bíblica. Eu estou fluindo aqui porque hoje não é importante fazer você um mestre, nem um doutor na escritura, e sim alguém que receba a ativação do reino. Amém? Mas o reino tem manifestações. A manifestação do reino é o nosso diferencial. Alguns não alcançamos a entender todas as coisas, não alcançamos toda a plenitude da mentalidade. Talvez não vimos tudo como deveríamos ver. Entende isso? Talvez não recebemos a patente de autoridade, mas temos que receber a manifestação desse reino. Sem a manifestação do reino, somos uma boa igreja católica, só que mais alegres. A diferença nossa é a manifestação do reino, a manifestação da presença, do transbordar de glória. Você tem que entender que depende do estado em que está uma pessoa. Quando ela recebe a manifestação do reino, ela se torna em outra pessoa. E você nunca vai entender a manifestação que está sobre uma pessoa. Você pode julgar, pode pensar o pensamento religioso assim, mas não tem que ser tão exagerado, não deveria ser assim, falar, se expressar. É que você não teve a dor e o sofrimento que ela teve. A manifestação do reino te cura as dores, os sofrimentos, te transforma essa dor em um peso de glória. E depende da profundidade das feridas, das experiências traumáticas da pessoa, é a quantidade de glória que ela vai receber. E eu vou te dizer um mistério da unção. Por que uns recebem mais e outros não? Bom, você diz, sabe que não? É que a procura da pessoa busca muito o Senhor e aquele não, por isso ele recebe mais. Em parte sim, quando você tem muita caminhada. Mas eu já tenho visto pessoas que chegaram por primeira vez sem confessar Jesus, ser tocadas pelo Espírito Santo, ser batizadas com o Espírito Santo, numa noite ser transformados totalmente. Entende? E vê, às vezes, pessoas que estão na igreja e não têm essa experiência, até filhos de crente que não têm o batismo do Espírito Santo. Então, se você olha assim, qual é a regra de Deus? Qual é a medida de Deus, né? Para derramar o seu Espírito sobre uma pessoa. Eu tenho um pensamento. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas sei que o princípio sim é real. A Bíblia diz assim: esta leve tribulação momentânea em nós não é comparável com o peso de glória que em nós se há de manifestar. Ou seja, a Bíblia te fala de tribulação e te fala de glória. A Bíblia fala que este Jesus, ou seja, nosso Jesus, a Bíblia fala este Jesus que ascendeu e está sentado na destra do Deus em plenitude e em poder, é o mesmo que desceu às partes mais profundas da terra. O que significa isto? Se Deus tivesse uma regra, imagine por um minuto que Deus tem uma linha e diz, esta é a linha que eu tracei para toda a humanidade, uma linha humana de bondade, de plenitude, de suficiência, uma vida ideal, digamos assim. E Satanás disse, eu vou destruir isso, eu vou quebrar esse sistema. Então Satanás disse, eu vou abater ele, eu vou fazer que ele se rebele contra ti, eu vou provar, fazer ele experimentar dor e sofrimento, porque bom, está tudo bem, mas vamos ver se ele te serve na dor e no sofrimento. Então Satanás disse, vou descer ele 2 degraus. A outro Satanás diz, não, este aqui, sabe o que? Eu vou descer ele 4 degraus. A outro, e assim vai, cada uma medida de sofrimento. E Deus diz, ok, mas lembra que o cimento do meu trono é justiça e juízo. Então Deus tem que governar o mundo com justiça. E seria injusto que você seja aprovado ou não, sem justa causa. Seria injusto que você seja aprovado e experimente sofrimentos. Então, para que a justiça de Deus, do reino, se estabeleça, Deus diz, ok, se ele sobreviver a essa aprovação de 2 degraus, de 4 degraus, de 6 degraus, proporcional é a minha restauração de glória. Segura aí. Não precisamos aplauso. Segura aí. Você tem que levar entendimento. O que significa isto? Que antes você se queixa, você reclama, onde está meu Deus? Misericórdia, por que tanta batalha, por que tanta guerra? Você está sofrendo, não sabe o que te enfrenta. De pronto tem um cristão que vai ver uma vida mais ou menos bem, tem alguma provação pequena comparado às suas grandes provações. E você diz, meu Deus, por que eu sofro isto? É que você não entendeu que no reino
o projeto, o desenho de Deus, as promessas de Deus para você, o que Ele escreveu no seu livro é tão grande, mas Ele não pode colocar essa glória em você sem que antes você seja aprovado. Então no reino, o marcador da espiritualidade de você não é a sobra, senão a tua dor e teu sofrimento. Pelo tanto, cada marca que você tem, cada cicatriz física que você tem, Deus podia criar um projeto que se regenerasse 100%. Por que Deus, num corpo tão perfeito, deixou a memória para que a célula que se reproduz no lugar deixe marcas e cicatrizes? Só por um motivo: essas cicatrizes são a marca de a patente de autoridade, de poder, de manifestação da glória. Naquilo que você sofreu, você recebe uma glória para ministrar a outros. Me diga a sua dor, me fale seu sofrimento, e eu vou te falar a glória que há aí para você. Me mostre sua dor. Se você não tem dor, se você não tem marcas, provavelmente não conhece a glória. Quando você entende isso, você não vai esconder a dor, não vai esconder as marcas de sofrimento. Ao contrário, você vai ser curado. E quando você expõe a vergonha, a dor, o sofrimento, Deus vai te curar e vai restaurar. Não é comparável essa vergonha com a glória futura que virá sobre você. E eu declaro que a manifestação do reino te cobrirá em glória. Me perdoe, irmão, pastor, empresário. Não esconda a sua dor. Ela é a chave da manifestação do poder de Deus. Ela é a manifestação do poder de Deus. Ele se glorifica na sua fraqueza, não em sua capacidade. É aí que Ele é em você. É aí que Ele é em você. Está aqui? Porque parece que Ele vem absurdamente. Poderia ser uma coisa que Ele viesse e a gente um teste e ficamos assim bonitinhos. Não. Alguns ficam extrapolados. Alguns se jogam, outros gritam. O que é isso? É a unção que está curando. É a unção da conversão. Você conhece a conversão das trevas à luz? Existe uma unção que te converte em outro homem, que transforma as feridas, as memórias, a dor de sofrimento em manifestação de presença e glória. É por isso que o Espírito Santo vem, e quando ele se manifesta sendo um mesmo Espírito, a diversidade de manifestações, que são essas manifestações diversas, a identidade da pessoa sendo mudada de dentro para fora, para extrapolar aquilo. Entende isso? Tinha uma senhora que no futuro se transformou na principal intercessora que eu tinha no ministério por 17 anos. Uma senhora de origem nativa, que não tinha mais do que esta altura, que se converteu no nosso ministério com mais de 60 anos. E 17 anos já muito anciã, nos serviu durante todo o tempo. Uma vez eu cheguei num lugar e eu estava numa cruzada, havia vários apóstolos, inclusive do Brasil, e havia manifestações de todo tipo, coisas absurdas ali. E os apóstolos estavam jogados no chão, assim, e me agarravam dos pés. Eu, meu Deus, nunca vimos isto, que unção, que glória é esta? Eu digo, não me agradece a mim, vai lá e fala com aquela senhorinha lá. Eu disse, como? Ela que está gerando, ela foi treinada para gerar isto aqui. Essa mulher não sabia ler em espanhol, falava misturado o espanhol, porque só falava aimara e um pouco de quechua, nativa. A Bíblia, ela aprendeu a ler na Bíblia. Teve milagres incríveis na vida dela, mas o mais milagre não são os posteriores, é o primeiro. O dia que ela veio num lugar, estávamos numa experiência, num retiro. Eu ia ministrar, começamos um ministério de 0, 8 pessoas, 10, 20 pessoas. Ela estava no primeiro grupinho, aquele que ficou e chegou na igreja e ficou ali. E nós pegamos pessoas que tinham habilidade e os que não tinham. Não era, vamos começar com empresário, com gente inteligente. Eu pensei com gente que tinha feridas. E ela era uma senhora com feridas. E no retiro, ela começa a expressar a sua dor. Essa senhora, nós víamos ela muitas vezes embriagada no Espírito Santo. Quando começamos a ministrar a unção, eu lembro de vezes de nós colocar cobertor, rolar as pessoas para dentro. Já foi.
pegar as pessoas e as pessoas colocar eles no cobertor e jogar nos quartos, porque não havia forma de acordar eles, porque estavam tomados pela unção. Então cada um vinha com o numerinho do quarto, e nos lugares de retiro abríamos a porta e jogávamos eles para dentro, como um saco de batata, porque estavam em outra dimensão. E era assim. Eu lembro que essa senhora um dia, ela estava tão tomada pela unção, mas tão tomada, que ela se agarrava na escada e agarrava do braço, tomada, bêbada, agarrada, e se agarrava e puxava as irmãos ela para levar ela para o quarto, e a irmã não ia. Que negócio é esse? Outro dia, saímos de um costo e lembro que fomos um grupo, fomos para uma pizzaria, veio um som na pizzaria, o cara disse, não servi nada ainda, que aconteceu? E todo mundo na pizzaria, ninguém comia nada, ninguém pedia nada, e aquelas as pizzas ali, todo mundo bêbado, mas bêbado, irmãos. Nós temos algum tipo de manifestação, tomara hoje, onde diante de milhares de pessoas fica tudo cheirando a vinho. Eu disse, que negócio é esse? De onde saiu o vinho? Você sabe o que é esse negócio. De onde veio? Não veio uma gota, você nós abrimos uma garrafinha aqui para que alguém não pense que jogamos vinho. Entende? O cheiro de vinho. Então, todo mundo é bêbado. E o pior, fora de juízo, quando passamos pela rua, havia uns policiais parados. E não é que a irmã vai lá molestar os policiais? Uma senhorinha de 60 anos vai molestar porque estava bêbada, está fora de si. Agora me pergunte, por que ela recebeu essa glória? O que acontecia que ficavam assim, chapada? Não. Me pergunte quando nós ministramos ela no primeiro dia. Meu primeiro filho, não sei se é do meu irmão, se é do meu pai ou do meu avô, porque todos eles abusaram de mim. O segundo filho, tampouco sei se é do meu pai, do meu avô, dos meus irmãos, porque todos abusaram de mim. E também o terceiro, quando eu saí grávida e fugi da aldeia. Você crê que o Espírito Santo vai dizer, receba a você nova criatura. Ele entra dentro de você, busca tuas feridas mais íntimas, tuas feridas, os vácuos da tua alma, as brechas dentro da tua alma, e coloca óleo, coloca bálsamo, trata as emoções, apaga as imagens de dor, o sofrimento, te enche de vinho, porque o vinho cura as memórias, o vinho te sara, te dá um êxtase e transborda. Você entende isso? Não esconda a sua dor do seu pai, não esconda a sua dor do Consolador. Quando um som venha hoje, diga, já não mais vou estar nas trevas, eu me converti à luz, não deixe que as trevas estejam em você. O reino tem manifestação de cura, de transformação, de poder para fazer milagre em esferas que você se acostumou a viver com ela, porque pensa que jamais poderá vencer. Hoje o poder quebrará a enfermidade, o jugo da dor, do sofrimento. E deixe-me te dizer uma última coisa: o reino tem poder para extirpar, para arrancar de ti o corpo de pecado, para que você dentro do reino permaneça em santidade. O reino não tem uma política, o reino tem uma manifestação da glória. ¿Sabe por qué ele se chama santo? Cristo é o Espírito da profecia. Jesus tem vários nomes: admirável conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz. O Pai, Yahweh dos exércitos, El Shaddai, Chihenu, e Monisi, e um monte de nomes. Tem mais de 72 nomes. Mas quando se trata do Espírito, ele não aceita nenhuma outra titulação. Espírito Santo, porque esse é o Espírito do reino. Santifica quando entra em você. Você quer esse reino? Você quer ser parte desse reino? Eu não te falo desse evangélico, seria desrespeitoso. Eu sei que vocês são crentes, que vocês amam a Jesus. Eu sei que vocês têm vivido para Jesus. Mas hoje a dimensão do reino quer descer aqui. Existem coisas do reino, anjos que falam, anjos que visitam, que dão estratégias, que dão ideias, que dão dons, que intervêm com a humanidade em situações críticas.
O reino é muito mais do que a religião te pode oferecer, do que uma igreja pode te oferecer. O reino é absoluto em poder. Jesus pregou esse evangelho e chamou seus discípulos e disse: vajam onde vajam, preguem o evangelho do reino, e então virá o fim. O tempo se cumprirá, entende? E o reino está aqui hoje. Eu vou pedir que, se você quer, se coloque em pé. E eu vou orar juntamente com vocês. Se vocês aceitam, eu gostaria de fazer o que nós fazemos em todo lugar: orar e pôr as mãos. Porque nós cremos no poder da transferência. É um mandato de Jesus para nós. Eu vou precisar de luzes encendidas, prendidas. Não me baixem as luzes, eu preciso ver as pessoas. E se você me ajuda, eu vou pedir, eu posso dar umas instruções para que todos recebam a unção, amém? Isso eu preciso então que você segure a sua bolsa, seu celular, não me incomoda. E você vai esvaziar as cadeiras, tá? Pode deixar chaqueta, esse tipo de coisa. Porque nós vamos precisar de todo esse espaço aqui aberto, pelo menos 80%. A unção, ela vem com muita pressão e muita força, irmãos. É irresistível. Nós precisamos do lugar, as cadeiras, os espaços. Eu tenho uma palavra para vocês, mas eu vou liberar depois que eu ore, porque só vendo o poder você entenderá o que Deus vai fazer com vocês. Amém? Se conseguimos alguns do louvor para nós colocar um som, seria muito bom. Que venham